Comenzamos con la primera de las presentaciones. Vamos a minimizar un poco porque esto de la tecnología nos tiene hoy un poco locos. Y vamos con el primero de los vídeos. Aquí lo tenemos. Vale. Perfecto, pues la tenemos. La primera de las presentaciones que tenemos corre a cargo de Snilson Andrade, Morena Sena Saito y Sarito Brito e Silva, titulada Food Safety in Restaurant and COVID-19, a Training Proposal for Whole Brigades with Active Teaching Learning Methodologies. Vamos con el vídeo y seguro que Snilson, si tenemos alguna duda, nos la puede resolver. Un segundito, que veamos a ver por qué no reproduce el sonido. Un segundito. Todos vocês em Cáceres, na Espanha. É prazer muito grande para nós falarmos com vocês aqui de Salvador, da Bahia, Brasil. O tema do nosso trabalho é segurança do alimento em restaurantes e Covid-19, uma proposta de capacitação para brigadas de salão com metodologias ativas de ensino e aprendizagem. O grupo de trabalho responsável por esse estudo é composto dos mestrandos Ednilson Andrade, sou eu que vos falo, da Universidade Federal da Bahia, programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde. Letícia Lima, também da Universidade Federal da Bahia, mestranda do Centro Interdisciplinar para Desenvolvimento e Gestão Social. Morena Saito e Sarita Brito, que também são da Universidade Federal da Bahia e mestrandas do programa de pós-graduação em Ciência dos Alimentos. O professor Paulo Henrique Silva também faz parte da equipe, sendo docente do curso superior de Tecnologia em Gastronomia na Universidade Salvador, Unifar. Então, o novo normal, traduzindo o nosso trabalho, o novo normal da pandemia do Covid provocou uma reestruturação no setor de restaurantes, visando atender as demandas sanitárias e epidemiológicas com a comercialização de alimentos seguros. Essas duas figuras trazem muito bem o retrato atual de como é trabalhar em restaurante. A necessidade de distanciamento social, e isso faz com que utilize-se novas tecnologias, como o QR Code, a necessidade do atendimento muito mais ainda no ambiente externo, ao ar livre do restaurante, o uso de EPIs não imaginados há um ano atrás, como máscaras, protetores faciais. Então, nós percebemos que há, com o novo normal, novos desafios e novas oportunidades para se capacitar melhor, se desenvolver melhor os profissionais das equipes de trabalho nos restaurantes. Não dá mais para se trabalhar da mesma forma como se trabalhava antes da pandemia. E é necessário um melhor enfrentamento da situação, e ter boas práticas de trabalho que agora vão envolver a prevenção de questões epidemiológicas, como bem vimos aqui nessas fotos, com o uso das máscaras, dos protetores faciais, a constante higienização dos móveis e dos utensílios. Nesse mesmo contexto, em paralelo, falamos sobre as metodologias ativas. As metodologias ativas de ensino e aprendizagem já são usadas amplamente nos processos educacionais, porque elas se apresentam como uma base pedagógica para capacitar os alunos, os docentes, em uma nova dimensão, onde eles têm mais protagonismo, mais atuação. Essa mesma base pedagógica das metodologias ativas também podem ser usadas para o desenvolvimento das equipes de trabalho. E no nosso estudo, nós nos focamos na brigada de salão. Por que a brigada de salão? Porque de todos os profissionais dos restaurantes, esses são os que têm contato direto com o cliente
e, ao mesmo tempo, maior contato com as várias equipes que formam a empresa. Por isso, essa equipe da Brigada de Salão precisa ser olhada com mais cuidado. E aí, partimos da seguinte pergunta norteadora: que contribuições as metodologias ativas de ensino e aprendizagem podem dar para o desenvolvimento profissional das brigadas de salão em tempos de pandemia de Covid? Quais seriam essas? Temos, então, como objetivos dois. Primeiro, identificar as contribuições que as metodologias ativas de ensino e aprendizagem podem dar para o desenvolvimento da brigada de salão e também apresentar diretrizes para propostas inovadoras de capacitação profissional, né, dessas equipes, baseadas nas metodologias ativas e pensando nesse contexto do novo normal. Os aspectos metodológicos do trabalho envolvem uma pesquisa qualitativa e descritiva, os métodos da revisão de literatura e da pesquisação e, como materiais, utilizamos aqueles coletados em repositórios universitários, em especial da própria Universidade Federal da Bahia, e algumas bases de pesquisa como Cielo e Sucupira, que foram as que mais nós usamos. A partir dessas, a metodologia traça diretrizes para propostas de capacitação dos profissionais de salão, dos restaurantes, para esse contexto da pandemia do Covid. Então, no meio dos resultados de discussão, vamos trazer alguns tópicos, né, para vocês. O primeiro tópico é segurança de alimentos do setor de restauração. Qual é a relação entre elas que foi percebida? Nos últimos anos, os alimentos, ou melhor, a alimentação em restaurantes comerciais se multiplicou de forma complexa, heterogênea e globalizada, porque o mundo é globalizado. Então, hoje, a demanda por esse tipo de alimentação fora do lar em restaurantes é muito maior do que alguns anos atrás. Aliado a isso, existe uma clientela cada vez mais informada, cada vez mais exigente. E, junto com isso, a garantia do alimento seguro se torna um aspecto essencial ao planejamento eficaz de toda a qualidade da cadeia de produção do alimento. E mostra também como esse alimento seguro está relacionado com a promoção da saúde e da satisfação do cliente. Isso são resultados que vimos nos trabalhos de Burt, 2009, e de Freitas, 2003, junto com Freitas e Pena, de 2019. O que é que isso nos mostra? O cenário da pandemia do Covid acentuou mais ainda a necessidade da segurança dos alimentos. E os restaurantes são um ponto de real cuidado e necessária atenção nesse contexto, porque é um negócio que se proliferou no mundo todo, nas suas mais diversas formas, e que tem uma clientela muito informada e muito exigente. É daí que vem também a importância de darmos atenção à responsabilidade da equipe de salão, porque a equipe de salão é o cartão de visita desse restaurante. É aquela que está em contato direto com esses clientes e com esse cenário, né, do mundo exterior. Quanto a metodologias ativas, o que é que são, né, essas metodologias ativas de ensino-aprendizagem? Baseado nos trabalhos de 2000, estabelece que metodologias ativas de ensino e aprendizagem são um novo olhar sobre o processo de desenvolvimento humano, que não está mais voltado apenas para questões teóricas ou para a transmissão de um conhecimento de forma unilateral. As metodologias ativas convidam o aluno, convidam esse profissional em formação, em desenvolvimento, a participar na construção do conhecimento que ele vai usar nas suas práticas profissionais. O papel central na busca do conhecimento cabe ao aluno, a esse educando, a esse treinando, né, por assim dizer, como falaremos nesse cenário de desenvolvimento profissional. O aluno aprende a aprender e aí ele cria oportunidades para uma educação permanente. Como resultado das metodologias ativas, dessa forma criativa de passar o conhecimento, envolvendo muito mais ainda essas pessoas que estão sendo treinadas nesse processo de capacitação nas brigadas de salão, como já acontece na educação formal, né, pedagógica, elas podem trazer resultados excelentes. E são aqueles que já são resultados efetivos
na área da pedagogia e da educação. Uma maior criatividade na apresentação dos conteúdos, protagonismo dos sujeitos que são capacitados e uma maior efetividade na implementação dos conteúdos nas práticas diárias de trabalho. Para o cenário atual da pandemia e pensando nos serviços de restauração, se sugere que se trabalhe por metodologias ativas os seguintes conteúdos dos processos de capacitação profissional. Fundamentos e caracterizações dos serviços de restauração e da brigada de salão. Se trabalhe também o cenário atual dos serviços de restauração na pandemia do Covid-19, a saúde e segurança de alimentos. Se trabalhe também a higiene e boas práticas para a brigada de salão de restaurantes. Também sejam abordadas as questões de ética, etiqueta e postura profissional em serviços de restauração. E, por último, mas não menos importante, as questões ligadas a atendimento ao cliente e qualidade de serviços. Todo esse conteúdo programático poderia ser abordado perfeitamente com essas metodologias ativas. Das muitas e diversas metodologias ativas que existem, que poderiam ser usadas em um processo de desenvolvimento de profissionais do salão de restaurantes, nos sugerimos 4. Mapa mental, problematização, portfólio e seminário. O mapa mental, ou os mapas conceituais, na verdade, são diagramas hierárquicos que mostram a organização e correspondência entre conceitos. Após uma aula, após um dia de treinamento, se pedia ao aluno que, com o auxílio de lápis, papel, caneta, cria um mapa, um grande diagrama, onde ele relaciona os conceitos aprendidos através de palavras-chave, curtos verbos, setas, para que ele crie uma fotografia, um raio-x do seu conhecimento obtido, conforme Carabeta Júnior, em 2013. Aqui nós temos um exemplo de um mapa mental, utilizando, por exemplo, o mapa mental sobre o que são metodologias ativas. No lado esquerdo, a gente apresenta elementos, palavras-chave, né, que são da sua definição. Depois mostramos aqui algumas ligações e exemplos de metodologias ativas. Isso poderia ser usado nos processos de treinamento das equipes de brigada de salão. Também temos a metodologia da problematização, que envolve problematizar, compreender questões da prática profissional de forma inovadora, emancipatória, né? E que aí, conforme tanto o Vilardes et al. Como o Berbel, seria a apresentação de problemas, cases, situações, problemas para os alunos, para que eles possam desenvolver a competência de diagnóstico, se colocar na situação e pensar em como ele agiria e nas possibilidades de intervenção, sempre confrontando o ensino com as práticas profissionais. A metodologia do portfólio envolve a montagem de uma coleção, né, das produções dos alunos que registram o seu aprendizado ao longo do processo. Ao invés de simplesmente, ao final, fazer uma prova, vamos, ao longo do processo de transmissão das informações, juntar produções que os alunos farão para que eles apresentem as evidências de suas aprendizagens, utilizando os mesmos materiais gráficos, né, folhas de revistas, cadernos, guias, e aí eles vão criar essas atividades de evidências da sua aprendizagem, conforme Chebel et al. 2009. A metodologia do seminário já é muito conhecida nos processos educacionais. Ela envolve, em um dado momento, o facilitador solicitar que os alunos se dividam em grupos e que esses grupos pesquisem um determinado tema ou tratem de uma determinada questão para que depois eles apresentem os resultados disso para o grupo e que se haja discussões, debates, críticas e melhorias, né? Conforme Bates, de 2016, na página 13. Isso já é amplamente utilizado nos processos de ensino e aprendizagem e cabe perfeitamente nesses processos de capacitação das brigadas de salão. Uma vez utilizando essas metodologias, você consegue desenvolver essas competências. O trabalho em equipe, comunicação interpessoal, a competência gerencial e estratégica, a liderança, o foco em resultados, a criatividade e a inovação. Ao final, podemos dizer, como considerações finais, que as metodologias ativas de ensino e aprendizagem podem contribuir para a capacitação profissional
da brigada de salão nesses tempos de pandemia do Covid, porque elas podem proporcionar maior criatividade na apresentação dos conteúdos, maior protagonismo dos sujeitos capacitados e maior efetividade na implementação dos conteúdos vistos na rotina diária. E assim, ao serem usadas como pressupostos estruturais do desenvolvimento técnico profissional para essas brigadas de salão, também vão contribuir para o aperfeiçoamento contínuo das competências de atuação na elaboração de diagnósticos, de planos de intervenção, e tem esses profissionais como sujeitos, como protagonistas em um ambiente de trabalho. Aqui nós temos as referências do nosso trabalho, né, os autores que foram consultados, e, ao final, a nossa equipe, os nossos e-mails de contato, caso os senhores desejem falar conosco. Também ficamos à disposição para maiores perguntas e observações, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de apresentarmos esse trabalho falando sobre as contribuições que as metodologias ativas podem dar para a formação de brigadas de salão em tempos de pandemia de Covid. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Nilson. Si les parece bien, dado que las comunicaciones son las tres de Nilson, vamos a continuar con otra de sus presentaciones y el turno de preguntas lo podemos dejar para el final. ¿Bien? Gracias. Vamos, sería ahora el siguiente vídeo que tenemos, sería Coffee and Our Taste of TV Memory de Nilson Andrade, Morena Sena Saito y Sarito Brito e Silva. Segundito. A ver, un segundito. Aí. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, dizer que estou muito feliz em estar apresentando o nosso trabalho sobre o café e a nossa memória gustativa afetiva. Meu nome é Morena Sena Saito e, junto com Sarita Brito, pertencemos ao Programa de Pós-Graduação de Ciência de Alimentos e Ednilson Andrade, do Programa de Alimentos, Nutrição e Saúde, ambos da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, Brasil. E o que dizem por aí? Né? O que dizem do café? Que, tradicionalmente, um café deve ser forte, o café deve ser escuro, né? O café preto, como chamam. Mas de onde surgiu essa tradição do sabor do café, que um café tem que ser amargo, né? Os cafés especiais não têm sabor astringente, como o café tradicional. Então, o objetivo desse estudo é poder passar o maior conhecimento sobre o café especial, né? Mostrar diferenças entre o café especial e o café tradicional. E mostrar uma pesquisa qual e quantitativa sobre a percepção do consumidor em relação ao café e a sua memória afetiva. A importância dos estudos das memórias sociais e coletivas no período contemporâneo está comumente suportada como sendo fatores primordiais para a construção de identidades. Então, Mariana Corsão já dizia no Gosto Dominante como Gosto Tradicional, de 2014, sobre a importância dos estudos das memórias, né? Como que funciona no coletivo. Né? O gosto não é apenas uma questão fisiológica, né? Ela está inteiramente ligada a um condicionamento cultural que a pessoa tem. Ela decorre de uma experiência sensorial viciada. Então, muitas das nossas experiências, muitas das nossas memórias, depende de onde a gente vive, de que região a gente vive, de que país a gente vive. Exemplo do Brasil, que é um país enorme, né? Então tem muitas culturas diferentes.
E falando sobre o café, passando numa linha do tempo bem rapidamente, o café começou com a lenda de Caldin no século VI, mais precisamente 575 d.C., onde o pastor de cabras, ele identificou que seus animais, suas cabras, estavam muito agitadas. Ele foi atrás ver o que elas estavam comendo. E ele percebeu que elas estavam comendo uns frutinhos vermelhos, que era a fruta do café, que se popularizou a partir do século XIV, né? Levou um tempo ainda para popularizar, para ser aceito. E, através das ondas do café, ele foi tendo mais essa contemporaneidade, né? Que foi do fim do século passado para o século de agora, 21, até o momento que a gente vive. Então, existem 4 ondas do café, né? O que são essas ondas? A primeira onda do café foi no final do século XIX, início do século XX. Começou com o aumento do consumo exacerbado, principalmente devido à Segunda Guerra Mundial, né? E foi nesse período que foi criado o café solúvel, que os soldados levavam para a guerra. Era a questão do café utilizado como um mecanismo de se manter alerta, né? De uso da cafeína propriamente dita. Era a principal mercadoria de exportação do Brasil, ainda hoje é uma das principais mercadorias, um commodity muito grande do Brasil. Não existia preocupação com a origem e a qualidade do grão, eram usados grãos inferiores e eram comercializados em supermercados em geral. Já a segunda onda, a partir dos anos 60, houve o conceito das grandes cafeterias, né? Foram criadas como a Starbucks, a Peet's, por exemplo, foram criadas nesse período. Então, houve uma percepção do consumidor sobre a melhor qualidade dos grãos, a melhor qualidade do café. E sobre as variedades também que começaram a ser criadas, café gelado, drinks de café, bebidas de café com sorvete. Foram criados novos perfis sensoriais. Isso atraía muitas pessoas, principalmente os jovens. E destaca a profissão do barista, que é uma peça fundamental do café. É uma pessoa que entende do café, estuda café, não só o seu preparo, o seu método, mas toda a parte por trás científica também o barista tem que saber. Na terceira onda do café, uma das mais importantes, a partir do ano 2000, o café era agora considerado um produto artesanal, né? Eram utilizados cafés superiores, apenas cafés de origem única, arábica, de pequenos ou microlotes, com a torra mais suave e recente. Por que só o arábica? Porque existem 4 tipos de café. O excelso, o arábica, o ibérica e o robusta. E existem 3 fatores que são importantíssimos para a produção do café especial da terceira onda, né? Que era a água utilizada, a torra do grão e a forma de extração desse café. Então, somente água mineral, uma torra que não fosse muito forte e a forma de extração do café, que foram surgindo milhares de processos de extração, como uma V60, uma Chemex, uma V60, um Aeropress, vários métodos de extração. Aí na foto, por exemplo, é uma Chemex. Ela dá um café bastante suave. A quarta onda do café, que seria o momento atual, ainda é muito discutido, né? Seria uma evolução da terceira onda. A popularização dos cafés especiais, onde os clientes detêm as maiores informações sobre o produto que consumem. Eles passam a saber o que estão consumindo, procuram se informar, manuseiam os métodos de preparo e, às vezes, até torram café em casa, porque existem utensílios domésticos já de torra de café doméstica. Mas o que é um café especial? É um café 100% arábica, como eu já disse, sem defeito de grãos, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Anvisa permite que um café tradicional tenha até 360 defeitos numa amostra de 25 gramas de café. Um café especial não admite nenhum defeito, 0 defeito. Possui um doçor acentuado, porque ele é uma fruta, de qualquer forma. Acidez que pode derivar de vários aromas. Acidez cítrica, acidez málica, depende. Depende do terroir do café, de onde ele é produzido. Porque assim como o vinho, o café também tem o terroir dele, né? Onde fatores de clima, altitude, relevo, como é que foi o sol na colheita daquele ano, tudo isso influencia no sabor final do café. É um café mais equilibrado ao paladar.
E mostrando aqui rapidinho sobre o café arábica robusta, que é o café especial e o café tradicional, quais as diferenças, né? Então, o arábica, ele precisa de maiores altitudes para se desenvolver. Então, ele precisa de um pouquinho de frio. Então, acima de 800 metros até 1.500 metros, você produz um café arábica de boa qualidade. Ele possui maior valor agregado. Apesar de ter 70% da população mundial, nem todo café arábica vai ser especial, porque depende do seu cultivar e depende do seu beneficiamento pós-colheita. E possui um aroma e um sabor mais equilibrados. Já o café tradicional, que é o café robusta, o Conilon, ele não precisa de tanta altitude para se desenvolver. Ele é muito utilizado em cafés instantâneos, floresce o ano inteiro, enquanto o arábica só tem a colheita uma vez por ano. E possui 2 vezes mais cafeína do que o café arábica. É um café mais forte. Talvez por isso que as pessoas falam do café forte, do café preto, né? E entre os atributos do café especial, existem o tipo, né? Se ele é arábica, se ele é o tipo do café, a bebida, se ela é extremamente mole, como a gente chama, a bebida mole, a bebida suave na boca. É uma bebida gostosa. A gente chama de café riado, rio ou riado, o café tradicional. Tem a torra, que tem uma torra de média para clara, tem clara, média, média escura, escura. A moagem, se é fina, se é média ou se é grossa. O sabor do café. O corpo, que é como a gente tem a sensação depois que toma o café, qual a sensação da boca que fica, né? E o aroma, que pode ser diversos. O tipo de secagem do café influi muito no resultado final da bebida. Então, o processo natural, que é dessa primeira foto, da esquerda para a direita, ele dá uma origem a uma bebida mais doce e encorpada. Eles são secados naturalmente em grandes terreiros, geralmente de cimento, até virar a passa, que a gente chama, como uma uva passa, ele vai secando. O processo de cereja descascado, que é esse do meio, é um processo mais recente, tem menos de 30 anos. Ele cria uma bebida mais delicada e mais doce. Ele descasca o café e seca somente as sementes. Ele é muito utilizado em regiões com umidade alta, porque em um lugar que tem muita umidade é ruim secar o café naturalmente. E o processo lavado, que cria um café mais floral, ácido e frutado, que ele despolpa o café e tira toda a mucilagem dele, deixando em grandes tonéis, como tem nessa foto, mostrando aí a terceira. Sobre os defeitos do café. Existem os grãos ardidos, que são os fermentados, os mal formados. Existem defeitos que nem é do café, mas que vem no café que se utiliza em casa, que são paus, pedras. Vai tudo junto, vai tudo torrado com café, a gente nem sabe que está consumindo. O grão preto e o grão verde. E aqui na foto da direita tem a diferença dos grãos com defeitos e os grãos sem defeitos, que seria um grão tradicional e um grão especial. Já dá para ver que é bastante diferente. Existe uma roda de aromas e sabores da SK, que ela foi criada para ajudar o especialista, que se chama Coffee Hunter. Ele seria o caçador de cafés, né? Ajuda a classificar cada amostra. Então, por exemplo, nessa roda de aromas eu posso ter um café frutado, desse frutado eu posso ter um frutado cítrico, desse frutado cítrico eu posso ter um limão siciliano. Existem mais de 4.000 aromas detectados do café, mais até do que do vinho. Quanto à classificação do café, dando uma nota de 0 a 10, de 4,5 a 6 seria um café tradicional. Abaixo de 4,5 a qualidade é muito baixa, já não é permitido. De 6 a 7,3 seria o café superior. De 7,3 a 8, o gourmet. E acima de 8 são os cafés especiais. Então, com a nossa pesquisa sobre como lidamos com o café no nosso dia a dia, a maior faixa etária foi de 31 a 45 anos, de todas as regiões do nosso país, principalmente o Nordeste, que é a nossa região. Escolaridade, a maior parte, 73%, possui ensino superior. E assim como a maior parte prefere utilizar uma cafeteria especializada do que tomar café em casa
ou numa lanchonete. A maior parte ingere de 1 a 2 xícaras e ficou bem dividida a parte que não adoça o café e a parte que adoça com açúcar. Apenas 8% falou que adoça com adoçante. Aí tem a pergunta, por que bebe café? A maior parte diz que é pelo sabor. Então, as pessoas realmente gostam de café. Apenas 8% falou que é para ficar alerta, que é o que seria aquela primeira onda do café ainda, né? A questão do despertar. E 17% pelo costume. Muitos disseram que toma no trabalho porque virou costume já. E como compra o seu café? A maior parte ainda compra o café moído. Nem todos têm moedor em casa para utilizar o café em grãos, né? 7% apenas. Outros 7% em cápsulas e 20%, um quinto, diz que compra mais de um tipo. Eu perguntei se sabe o que são os cafés da terceira onda. Massivamente, a maior parte, 83%, diz que não sabe. Não sabe o que são cafés da terceira onda, mas tem uma ideia do que é um café especial. Ficou bem dividido. 51% disse que não sabe, enquanto 49% diz que sabe o que é um café especial. Quanto de importância tem a origem do café que você consome? Então, a maior parte diz que nenhuma, 51%. 42% disse que tem muita importância. E 7% apenas diz que tem pouca, que não tem nenhuma importância. Perguntei se procurava saber informações do produto. A maior parte disse que sim, 53%. 42% disseram que não e às vezes 5% disseram que às vezes. Então é bom saber que a maior parte das pessoas procuram saber o que está levando para casa. Eu perguntei se possui uma relação afetiva com o café, né? A principal pergunta. 62% disseram que sim e 38% apenas disseram que não. Então tivemos relatos muito bonitos também, falando sobre as memórias afetivas com mãe e avós. Então, para fechar, eu gostaria só de deixar uma citação de Antônio Pedro Pinto, em que ele fala que o tempo é necessário para que as coisas venham à luz, mas o tempo de que aqui se fala é complexo. Não é o tempo do observador e nem do objeto. É o tempo de que necessita um observador para ser capaz de tornar sensível às diferentes dimensões de um objeto. Então, o conhecimento que a gente tem, a memória que a gente tem, não pode impedir que a gente crie novas memórias também. E a nossa equipe. Estou deixando meu telefone, e-mail, contato. Se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Morena. Dejamos vale. Un momentito. Sí, seguimos con lo que decía anteriormente. Vamos a seguir compartiendo los vídeos y luego ya entramos en el turno de preguntas y de comunicaciones al mismo tiempo. ¿Vale? Vamos con la tercera de las comunicaciones en las que tenemos vídeos. En este caso es Nilson Andrade, Urisleda Alencar Moreira, Study of the Characterization of the Food Heritage of the Office of the Baiana of Acarajé in the context of regional and Brazilian gastronomy. Un segundito que volvemos a compartir otra vez la pantalla. Las cosas de la tecnología. Un momentito. Bueno. Vamos apresentar um estudo de caracterização do patrimônio alimentar do ofício das baianas de Acarajé no contexto da gastronomia regional e brasileira.
Este trabalho foi elaborado por Ana Paula Brito, Ângela Matos, Ednilson Andrade, Letícia Lima e eu, Werisleda Moreira, e somos da Faculdade Batista Brasileira. As tradições culturais, em diversos níveis, que promovam na população o sentimento de identidade, continuidade, respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, são consideradas pela Unesco como manifestações do patrimônio da cultura imaterial. No Brasil, o órgão responsável por preservar o patrimônio histórico e artístico é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que realiza o registro dos bens culturais em livros específicos de documentação. Entre os vários bens patrimoniais registrados, encontra-se um de valor e notoriedade relevante na cultura alimentar baiana, o ofício das baianas de acarajé. Então, o presente trabalho teve como objetivo compreender os elementos que compõem o ofício das baianas de acarajé em Salvador, Bahia, Brasil, registrado no livro de saberes do IPHAN. Como materiais e métodos, né, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica de campo e documental com base dedutiva, buscamos o aporte na revisão da literatura, com publicações acadêmicas e nas bases do Cielo e também Sucupim. Utilizamos documentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e documentos legais, federais, estaduais e municipais. Realizamos ainda entrevistas semi-estruturadas no Memorial das Baianas, em Salvador, Bahia. No cenário do Brasil Colônia, a comercialização de alimentos na cidade de Salvador se configurava a partir de vendedores ambulantes, barqueiros, merceeiros, açougueiros, negociantes de gado e importadores, em sua maioria trabalhadores informais. Então, o acarajé, que é o produto, né, desse ofício das baianas, ele possui origem africana e foi introduzido no Brasil por escravizados nagosto da Almeida. A própria palavra acarajé tem sua origem etimológica no Iorubá, acará, que quer dizer fogo, e ajeum, que quer dizer comer. Aí, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a palavra acarajé se originou a partir do ato de mercar essa iguaria pelas ruas, onde se anunciava acará, acarajé, acarajé. Então, este termo, que se refere a um preparo culinário, ele se originou nesse contexto do Brasil colonial. Então, hoje, o acarajé, né, está plenamente incorporado à cultura brasileira e é uma das mais célebres comidas de rua, locais e nacionais. Além disso, o ofício das baianas de acarajé é um meio de vida para muitas mulheres e uma profissão que sustenta muitas famílias. Ele é registrado como Patrimônio Cultural do Brasil no livro de saberes do IPHAN. A venda de acarajé pelas ruas neste período, qual período, né? O período do Brasil Colônia, pode ser inclusa no que Negri Gomes aponta como fonte de renda e acúmulo de pecúlio necessário à conquista da alforria, a manutenção de irmandades e o próprio sustento da família durante o período escravocrata e após a libertação da escravatura, essa prática se mantém. Então, na atualidade, inicialmente, vender acarajé pelas ruas da cidade pode ser considerado uma estratégia de garantia de sobrevivência, mas é também símbolo de resistência, né? Então, tal prática, perpetuada ao decorrer dos séculos, se tornou também um símbolo da cultura alimentar do Brasil, recebendo, então, o reconhecimento de patrimônio imaterial brasileiro. No âmbito do aparato legal, há já algumas regulamentações, como o Decreto 3.551 do IPHAN, que é o livro de registro de saberes, né, que inclui em seu inventário o ofício das baianas de acarajé de Salvador como patrimônio material da cultura brasileira. Neste documento, neste decreto, o ofício é caracterizado como uma prática tradicional de produção e venda, em tabuleiros, nas ruas, das chamadas comidas de baiana ou comidas de azeite, no qual se destaca o acarajé, mas que além de cultural, e também pode incluir também outras iguarias, né, como o abará, o acaçá, as cocadas e o próprio bolinho de estudante, entre muitos outros. Nesse registro também contempla os rituais envolvidos na produção do acarajé, na arrumação do tabuleiro e na preparação do lugar onde as baianas se instalam, os modos de fazer a comida da baiana, o uso do tabuleiro para a venda dessas comidas, a comercialização informal no âmbito
de logradouros, feiras e festas de largo, o uso da indumentária própria das baianas como marca distintiva de sua condição social e religiosa, presente especialmente nos panos da costa, nos turbantes, nos fios de contas e também em outras insígnias. Há outros decretos legais relacionados a este ofício, como o decreto número 14.191, de 26 de outubro de 2012, quando o governo do estado da Bahia, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, e pelo Conselho Estadual da Cultura, promove o registro do ofício das baianas de acarajé como patrimônio estadual. O decreto 26.804, de 1º de dezembro de 2015, reconhece o ofício como patrimônio. Un segundo, por favor. De acarajé e do mingau em logradouros públicos e também da outras providências. Já o registro número 5243-15 do Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho confere às baianas de acarajé identidade profissional para a obtenção de documentos como RG e passaporte, ou o seu cadastro como microempreendedor individual, reconhecimento de acidentes e doenças que podem ocorrer em decorrência das atividades laborais, que são muitas, além do recolhimento de ISS e aposentadoria. Assim, o ofício das baianas de acarajé se apresenta como uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiros, nas ruas, das chamadas comidas de baiana, ou comidas de azeite, no qual se destaca o acarajé, um clássico do setor informal de alimentos e símbolo da cidade de Salvador e do turismo gastronômico também desta cidade. Também se verificou que, de origem sagrada, essa comida popularizou-se e passou a marcar a sociedade baiana e a culinária regional, e se estabelece como patrimônio alimentar brasileiro, valorizando e promovendo a comida de rua ao rol das tradições alimentares singulares nacionais. A partir das entrevistas institucionais realizadas na ABAN, que é a Associação das Baianas de Acarajé, Receptivo e Mingau, junto ao seu corpo diretivo, também se confirmou a relevância do ofício das baianas de acarajé como a primeira mulher empreendedora da história do Brasil, né? E foram também apresentadas estimativas com base em estatísticas municipais de que existem mais de 790 baianas de acarajé só em Salvador. Mas essas fazem parte de um universo de 4.000 baianas registradas, envolvendo os outros itens abrangidos pela associação, tanto na cidade de Salvador e também com representantes em 21 outros estados brasileiros e 5 países. Porém, esse número ainda carece de atualização e uma melhor segmentação. O reconhecimento do ofício foi considerado como positivo pela ABAN, no sentido da popularização e divulgação do acarajé no cenário gastronômico, tanto local como nacional e mundial. Porém, foi sinalizado que o reconhecimento e valorização maiores deste patrimônio alimentar tem vindo de fora do Brasil. E aí foi citado, né, uma atividade da Fundação Aqua, da Colômbia, que realiza a promoção do ofício das baianas de acarajé em 36 países, levando representações da associação em 6 viagens internacionais para eventos gastronômicos e culturais, entre eles o Terra Mar do Slow Food, em 2014, em Turim, na Itália. Os decretos legais serviram como mecanismo de patrimonialização e regulatório na padronização de indumentárias e tabuleiros, na regulamentação também da higienização e controle no manuseio de alimentos, localização, distância dos tabuleiros e, inclusive, as possíveis multas, caso não fossem cumpridas as determinações. Porém, na prática diária, não alcança as realidades e as demandas da diversidade social, cultural e econômica do setor. Além disso, não se tem sido cumprido à risca a patrimonialização proposta. E, embora os órgãos oficiais envolvidos tenham atuado neste sentido, nas 3 esferas governamentais, não têm sido tomadas medidas de autuação ou mesmo de desativação das irregularidades. As políticas de fiscalização relacionadas ao ofício das baianas de acarajé, então, se apresentaram como insuficientes, não contemplando a complexidade e as dinâmicas atuais da profissão e do seu patrimônio alimentar. Neste campo, destacam-se a não adoção da indumentária por parte de muitas baianas, para evitar preconceito e discriminação religiosa,
a vulnerabilidade e dependência do sistema político partidário, que muitas vezes não alinha suas intenções com as necessidades da classe, e a manutenção falha dos registros e dos direitos a ele relacionados. Vale destacar, por exemplo, que o registro estadual junto à IPAC venceu em 2017 e até o momento não foi renovado, já estamos em 2020. Assim, o patrimônio cultural e alimentar do Ofício das Baianas de Acarajé se constitui, de fato, em um importante legado colonial da matriz africana e em um patrimônio alimentar com legislação, regulamentação profissional, né, e notoriedade local, nacional e, inclusive, mundial. Mas ficou evidente o papel desse comércio alimentar ao promover renda, trabalho, sustento e, inclusive, as conquistas das alforrias no passado. Hoje, não só continua a garantir a sobrevivência das famílias, como também se constitui em um símbolo da cultura alimentar do Brasil, um símbolo da resistência das populações negras do Brasil, recebendo, inclusive, o reconhecimento legal e trabalhista. Mundialmente, conforme foi evidenciado, o reconhecimento legal do Ofício das Baianas de Acarajé contribuiu para a promoção desse patrimônio em âmbito nacional e internacional. Este, certamente, foi um dos seus principais ganhos. A legalização da profissão pelo Ministério do Trabalho conferiu identidade profissional, novas possibilidades mercadológicas e ganhos sociais para as baianas de Acarajé. Porém, estes mecanismos ainda não as protegem da discriminação e do preconceito religioso, obrigando algumas a abrirem mão da indumentária patrimonial, ancestral e características para não perderem vendas e clientes. Assim, apesar de visarem promover o reconhecimento da cultura alimentar ancestral, a valorização das tradições, saberes e fazeres e promover a dignidade do trabalho feminino, ainda carece de ações de intervenção integrada, multidisciplinar e convergente para a real efetivação dos seus ganhos e benefícios propostos à classe das baianas de Acarajé, já contemplados no processo em si de patrimonialização dos alimentos tradicionais. Muito obrigado a todos e todas. Essas são as referências que nós utilizamos para esta exposição. Muito obrigado, Eurisleda. Estes são os nossos contatos e estamos à disposição. Falta una presentación sobre indicaciones antes del café. Sí, no hay problema. Sé, Morena, que falta una presentación, pero entiendo que las dos presentaciones que quedan, un segundito que voy a dejar de compartir pantalla, las dos presentaciones que quedan las van a hacer ustedes en directo, ¿verdad? Porque no hemos recibido vídeos, entonces entiendo que las dos presentaciones que quedan las van a hacer en directo. Nos quedaría, seguimos con la misma dinámica si les parece. Dejamos el turno de preguntas para el final. Professor? Dígame, Nilson. Professor, boa tarde. É só para poder lhe informar, não sei se o senhor percebeu, mas na primeira apresentação o vídeo ficou travado. O som correu tranquilamente, mas as imagens ficaram todas travadas no primeiro slide. De la primera apresentación. Isso, aqui foi sobre restaurantes e Covid. Y además muy interesante, me interesó muchísimo esa presentación. Bien, de todas maneras no hay problema porque como disponemos del vídeo, cuando hagamos saben que en el canal YouTube vamos a colgar todas las presentaciones, vamos a colgar el vídeo que mandó usted y yo creo que es más sencillo así. Son estas cosas de la tecnología que las vamos a intentar solucionar después para que esté para todo el mundo. Me anoto una pregunta para después porque la seguridad en torno al COVID es una cosa que preocupa mucho en España, como claramente se ve. Y me anoto una pregunta. De las que me faltan, Stadium the Contribution of Geographical Indication to the Regional Development of Bahía, ¿quién la va a defender? Será Sarita Brito. No vídeo está gravado com Sarita Brito. Você tem o vídeo? No, pero yo no tengo vídeo de Sarito. Não tem o vídeo? O nosso, nós encaminhamos também, é o do
restaurante Origem. ¿Mandó vídeo? Eu tenho o link aqui. Sim, mandamos na ¿Me puede segunda-feira. mandar el link, por Lunes. favor? ¿Me puede mandar Eu tenho o link da gravação. Sí, ¿me lo puede mandar por el chat, Sim? por favor? Gracias. E aí eu vou pedir para a Sarita fazer o mesmo também. O seu WhatsApp, professor, está aí no bate-papo? ¿Perdón? Sarita tem o vídeo e eu tenho os slides aqui da apresentação sobre indicações geográficas. Sí. Se ocorrer que o vídeo não chegue a tempo aí para ti, via WhatsApp, eu posso fazer a apresentação agora das indicações geográficas, se for o caso. Na Vale. sequência, logo depois do de Rosane. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vamos con este vídeo? Pode ser tanto o vídeo como o das indicações geográficas. Eu estou com ele aqui, eu posso compartilhar a tela. O que você prefere? Vale, no, vamos con el vídeo que nos ha mandado Sarito, ya que lo tenemos, y luego ya podemos hacer el otro, si les parece. Ok, então, indicações geográficas? Vale, perfecto, venga. Ok, vamos compartilhar a tela. Gracias. Claro. Muy bien. Perfecto. Ok. Posso começar? Sí, cuando usted quiera. Muchas gracias. Ok. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de podermos participar, né, nesse evento, parabenizar a comissão organizadora, a grande acolhida que a Universidade da Extremadura deu para os nossos trabalhos. Esse trabalho tem como título um estudo sobre as contribuições das indicações geográficas para o desenvolvimento regional da Bahia. E esse foi um trabalho feito pelos mestrandos Ednilson Andrade, eu sou do programa de pós-graduação em em nutrição, alimentação, nutrição e saúde, da Universidade Federal da Bahia, Morena Saito e Sarita Brito, que são da pós-graduação em ciência dos alimentos, também da Universidade Federal da Bahia, e fomos orientados pelos nossos professores Alcides Caldas, que é do Instituto de Geociências, e Rízia Cardoso, que também pertence ao programa de Alimentos, Nutrição e Saúde. As indicações geográficas, muito conhecidas no mundo, especialmente aí no mundo europeu, conferem notoriedade a produtos e serviços de um dado território, impulsionando, então, sua comercialização internacional e promovendo o desenvolvimento regional, a cultura alimentar e a organização social. Esses fatores foram os que levaram à busca por esse tipo de certificações para produtos alimentares aqui na Bahia, para que esses produtos também possam ter esses mesmos benefícios, não é? E as indicações geográficas já vêm conferindo a outros produtos ao redor do mundo. Então, o nosso trabalho tem dois objetivos, né, muito claros. Primeiro, levantar as indicações geográficas que foram concedidas a produtos alimentares baianos, que é o nosso território, e daí analisar as contribuições que estas têm dado para o desenvolvimento regional deste território. Nos aspectos de materiais e métodos, nós escolhemos fazer uma pesquisa qualitativa e descritiva, seguimos os métodos de revisão de literatura, a partir das palavras-chave relacionadas com o título do trabalho, e de um estudo diagnóstico, sendo que os aspectos materiais envolveram publicações acadêmicas, algumas publicações também disponíveis nas bases Cielo e Sucupira. Analisamos alguns documentos do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, que é o órgão brasileiro responsável pelas indicações geográficas, e de alguns outros órgãos relacionados. Esses são os materiais que foram publicados desde 1995 a 2020. E aí realizamos algumas entrevistas em campo, na área que está envolvida, né, nessas indicações geográficas, para percebermos se realmente os benefícios ocorreram.
E aí, como resultados da nossa revisão de literatura e dessas pesquisas feitas, o que é que nós conseguimos perceber? Primeiro, o contexto das indicações geográficas no Brasil. A indicação geográfica é uma classificação de propriedade industrial aqui no Brasil, que foi promulgada através da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Ou seja, indicações geográficas é uma das modalidades de propriedade intelectual, assim como acontecem com as marcas, assim como acontecem com patentes e assim por diante. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, registra as indicações geográficas em duas modalidades. As IPs, que são indicações de procedência, e denominação de origem, DO, conforme o próprio documento de 1996. O que é entendido como sendo uma indicação de procedência? Se refere ao nome geográfico de um país, de uma cidade, de uma região ou de uma localidade do território que se tornou conhecida como centro de atração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. No nosso caso, do patrimônio alimentar, uma indicação de procedência vai identificar um local que tem uma produção muito interessante, muito tradicional de um determinado produto alimentar. As denominações de origem são definidas como sendo o nome geográfico de um país, cidade, região ou localidade de um território que designe um produto ou serviços cujas suas qualidades essenciais ou características se devam exclusiva e essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Aí, voltando de novo para o exemplo do patrimônio alimentar, quando o patrimônio alimentar é classificado como DO, significa que as características que constituem esse produto foram adquiridas pelo fato de ele ser produzido naquele território. E fora daquele território não há como produzir aquele produto daquela forma. E isso acontece muito com os vinhos. Aqui no Brasil acontece com o camarão que é produzido no Rio Grande, no Piauí, que é na Costa Negra, né? E isso também é uma classificação que contempla os produtos alimentares. Então, eles podem ser tanto IPs, quando a sua notoriedade está ligada a uma região, mas ele pode ser produzido em outras, porque esse saber fazer pode migrar. E DO, quando o saber fazer, as características do produto estão específicas pelo fato de ser produzido naquela região. No contexto das indicações geográficas brasileiras, até a data do nosso estudo, que se encerrou no final do ano passado, havia no Brasil 74 produtos alimentares com certificações já concluídas e concedidas pelo INPI, sendo 54 deles com selo IP e 20 com selo DO. 41 dos selos IP e 6 dos selos DO são exclusivos voltados para alimentos e utensílios culinários. Aqui temos alguns exemplos de indicações geográficas, e aqui no caso eu vou ter exemplos tanto de IP como de DO, né, denominação de origem. Temos o Alto da Mogiana, temos o Camarão da Costa Negra, o Farroupilha e assim por diante. No caso da Bahia, no território baiano, que é o foco do nosso estudo, foram concedidas no período de 2009 a 2020 4 indicações geográficas pelo INPI, que são para as uvas de mesa e manga do Vale do São Francisco, aguardente de cana tipo cachaça, a Baíra, amêndoas de cacau do sul da Bahia e o café do oeste baiano. Aí nós trazemos aqui brevemente para vocês quais são essas indicações, alguns dados interessantes. A data do registro da indicação geográfica para as uvas de mesa e mangas do Vale do São Francisco foi 7 de julho de 2009, abrangendo um território limítrofe entre os estados de Pernambuco e Bahia, que é essa região que aparece aqui no mapa. Essa é a marca ligada a essa indicação geográfica, ao selo dessa indicação, e aqui temos as fotos, né, de das mangas e uvas de mesa. No caso da aguardente tipo cachaça Baíra, o seu registro foi de 14 de outubro de 2014, e esse território de abrangência é na microrregião de Abaíra, que fica no centro do nosso estado. É uma região turística chamada Chapada Diamantina. Essa cachaça se tornou tão importante para o desenvolvimento regional da cidade que na Praça Central existe um monumento em homenagem a essa cachaça produzida em Abaíra, como vocês veem na figura da esquerda. E à direita
várias formas de envase e comercialização dessa cachaça tipo Abaíra, inclusive ganha mercado internacional. As amêndoas de cacau do sul da Bahia têm data de registro bem recente, né, 24 de abril de 2018. É uma das maiores indicações geográficas do Brasil, porque ela pega um território que envolve 131 municípios, toda a região sul da Bahia, entre 5 territórios de identidade. E aqui nós temos a foto, que é de muito peculiar, que é a forma de se cultivar esse cacau à sombra da floresta, daí o nome cacau cabruca, é algo específico dessa região e que dá muita notoriedade ao nosso chocolate baiano. Aqui temos o cacau de um lado, a planta, e no lado direito, o seu ensacamento já com os grãos torrados e a marca também dessa indicação geográfica. A mais recente de todas é de 14 de maio de 2019, é o Café do Oeste Baiano, tendo como território de abrangência o próprio oeste da Bahia. E aqui nós temos também ao centro o selo dessa indicação geográfica, a marca, e os diversos exemplos dos grãos desse café, que também é um café especial, seguindo a linha da apresentação feita antes por Morena Salles. Nessas observações, o que é que nós percebemos quando analisamos todos esses dados, junto com as entrevistas que fizemos, né? Essas concessões, de fato, se apresentaram como promotoras do desenvolvimento regional, geraram trabalho, geraram emprego, geraram renda, diminuíram o êxodo rural, porque muitas pessoas passaram a investir em negócios no próprio campo, promoveu produtos alimentares tradicionais, né? Conforme aquilo que já era trazido por Rezendes, por Ferreira e por Tavares. Fizemos algumas entrevistas e nós citamos aqui uma, que foi feita com a Bahia Cacau, que é uma das associações ligadas a essa indicação geográfica do cacau cabruca do sul da Bahia. E eles mencionaram, confirmaram que, de fato, houve todos esses ganhos que foram citados, e, além disso, além dos ganhos, eles conseguiram ter um incremento de 20% nos ganhos financeiros, né? Para os produtores, mais visibilidade, maior penetração no mercado. Contudo, apesar de todos esses benefícios que se realizam, percebemos que eles são realizados a longo e médio prazo. E ainda há uma grande deficiência na organização social, nas políticas públicas, né? E isso evidencia a necessidade de efetivos investimentos em divulgação, assistência técnica e apoio institucional e governamental, conforme alguns artigos publicados, né, pelo próprio professor Alcides Caldas, nos anos aqui de 2005, 2013 e 2017. E essas indicações geográficas, portanto, têm dado uma grande contribuição para o desenvolvimento regional da Bahia, mas ainda carecem dessas ações governamentais, de melhores ações mercadológicas e que haja, do ponto de vista da sociedade civil, uma maior organização do associativismo e do cooperativismo. Aqui estão as referências que respaldam esse trabalho e, ao final, aparece aqui os membros, né, dessa apresentação, nosso grupo de pesquisa responsável por isso, com os nossos orientadores. E aí, mais uma vez, agradecemos, né, a vocês a oportunidade da apresentação e seguimos. Muito obrigado, Nilson. Igual, dejamos el turno de preguntas para el final. Si te importa, Nilson, dejar de compartir pantalla. Sim, sim, farei isso. Obrigado. Obrigado. Nada. Nos faltaría entonces la última de las presentaciones, que la teníamos por aquí. Un momento, por favor. Vuelvo a descargarla.
Muy bien. Pues vamos con la última de las presentaciones. Como decía, me voy a atrever incluso a pronunciarla en portugués, ya voy a lo loco porque es la última del día. Un segundito. Vale. La presentación es titulada Os princípios da ecogastronomía aplicados no segmento de restaurantes innovadores, un estudio de caso do restaurante Origen, de Salvador de Bahía, en Brasil. La presentación corre a cargo de los compañeros Gianfrancesco Angelino, Nilson Andrade, Larissa Carolina Teixeira Díaz y Rosani Figueiredo Estevao, que es quien habla. Comparto e iniciamos la presentación. Boa tarde a todos. Eu estou falando de Salvador, Bahia, Brasil. Muito feliz e honrada em participar de um evento tão importante na área de gastronomia. Nossa apresentação, os princípios da ecogastronomia aplicados no segmento de restaurantes inovadores, um estudo de caso do restaurante Origem. Foi realizado sob orientação do professor Ednilson Andrade e a nossa equipe ainda conta com os colegas Jean Angelino, Larissa Dias, Márcia da Silva e Otília Soares Neto. Antes de iniciar, eu gostaria de contextualizar sobre o Brasil, a Bahia e seus biomas, pois vamos tratar da ecogastronomia e o restaurante Origem. O Brasil possui cerca de 210 milhões de habitantes, espalhados em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. São 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São 27 estados com uma grande variedade de características naturais. O Brasil é formado por 6 biomas, que seriam conjuntos de ecossistemas com características semelhantes dispostos em uma mesma região. Seriam a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, que juntos possuem uma das maiores biodiversidades do planeta. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de fauna e flora. A Bahia é um dos 9 estados da região Nordeste. Possui 565 mil quilômetros quadrados. Ele é um pouco maior que a França. Possui 15 milhões de habitantes, sendo o 4º estado mais populoso do país. Além disso, tem o maior litoral, com 1.183 quilômetros de órbita. A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil e é a capital do estado. Possui cerca de 2.700.000 habitantes. Diante do cenário de discussão mundial sobre a finitude de recursos naturais, sobretudo diante da possibilidade real de uma crise de produção e distribuição de alimentos, surge a necessidade do questionamento sobre a postura da sociedade frente às suas escolhas alimentares. Trata-se de uma atuação comprometida com a construção de um mundo com mais respeito ao meio ambiente e ao ser humano. Deve-se revisitar as tradições para conhecer e, dessa forma, valorizar a diversidade. Ficou sem o som. Lourenço, está sem som a apresentação. Nós fizemos uma análise de seu ambiente de marketing e sua estratégia de gestão, tendo como ferramenta a matriz SWOT para analisar as potencialidades, fragilidades e ameaças e oportunidades. A culinária baiana tradicional, ela tem origem na mistura das influências portuguesa, indígena e africana, que se fazem presentes em nossa gastronomia. A Bahia é o único estado do Brasil que possui 3 grandes biomas, que são Mata Atlântica, que compreende o Recôncavo Baiano e a capital Salvador,
o Cerrado, onde se encontra todo o oeste da Bahia e a Chapada Diamantina, e a Caatinga, que é a predominante, pode ser encontrada em toda a região norte do estado, conhecido como Sertão. O movimento Slow Food é um movimento internacional iniciado na Itália na década de 80 para contrapor a disseminação do fast food e a padronização da cultura alimentar. 3 anos depois, ganhou status de associação internacional sem fins lucrativos. O movimento estimula a valorização por meio da escolha dos produtos locais no processo de produção e cozinha, além de estimular o cultivo desses produtos. Incentiva também a interação entre os pequenos produtores e profissionais da gastronomia para estimular a aquisição de produtos com a garantia de cultivo sustentável e preservação das heranças culturais. O Slow Food tem como base a premissa de que o alimento deve ser bom, limpo e justo para todos. Bom, pois deve ser saboroso a partir de suas qualidades organolépticas, que seriam características que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como cor, brilho, odor, sabor e textura. Limpo, pois sua produção não deve prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. E justo, pois deve gerar uma remuneração justa aos produtores e ser acessível aos coprodutores, no caso, os consumidores conscientes, garantindo o bem-estar animal e a soberania alimentar da humanidade. Com escritórios em vários países, como Itália, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, Reino Unido e Japão, conta com mais de 100 mil membros e apoiadores em 160 países. No Brasil, o movimento veio através do Congresso Mesa Tendência no ano de 2010. A ecogastronomia, uma das bandeiras do Slow Food, funciona com uma distinção. Foi criado um slogan de luta chamado A Revolução Está no Prato, que tem por objetivo mostrar que a luta para uma mudança econômica, política, social, passa por uma mudança estrutural que está na cadeia produtiva e no consumo de alimentos. A ecogastronomia não pode ter o conceito reduzido apenas à sustentabilidade aplicada na gastronomia. Inclui o conceito de desenvolvimento sustentável de forma ampla, propõe que todas as formas de produção, obtenção, processamento, transporte, transformação e consumo sejam sustentáveis nos níveis sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais. O foco do movimento da ecogastronomia abrange questões agrícolas, culturais, ecológicas, históricas, políticas e socioeconômicas. Praticar a ecogastronomia significa, então, promover a identidade cultural, favorecer a educação do gosto e incentivar a luta pela conservação e uso sustentável dos produtos da sociobiodiversidade. O restaurante Origem ele foi inaugurado em 2016, já inspirado nos 3 biomas da Bahia. O restaurante traz a gastronomia baiana como conceito. Nasceu do sonho de cozinheiros distintos em formação, porém ambos com uma visão de cozinha em comum, o uso dos mais frescos ingredientes e um trabalho que combina técnica e memória, invenção e tradição. Comandado pelo premiado chefe Fabrício Lemos, formado pela renomada Escola de Gastronomia Francesa Le Cordon Bleu, e durante o período em que morou nos Estados Unidos, ele trabalhou em renomados restaurantes. A chefe Lisiane Aroca, ela é graduada em Belas Artes pela Universidade Federal da Bahia e em Gastronomia pela Faculdade Estácio, da Bahia. E tem também o curso de chefe de cozinha pelo SENAC, que seria o Serviço Nacional do Comércio. Para conhecer cada um dos biomas mais a fundo, os chefes fizeram expedições até esses locais com a finalidade de chegar junto dos pequenos produtores, conhecer as suas histórias e os detalhes de produção. De cada expedição saíram ideias de pratos para o Origem. Isso é o que mantém o restaurante vivo, com criatividade e com um menu novo a cada dia. O menu degustação, desfrutado em 15 etapas, foi a melhor forma encontrada de captar a proposta gastronômica do Origem, já que este é criado diariamente pelos chefes, tendo como fundamento o respeito à sazonalidade, o frescor e a explosão de sabores de ingredientes genuinamente locais, aliado às técnicas contemporâneas. Pelo exposto, podemos verificar que o restaurante Origem trabalha com os princípios da ecogastronomia. Nós fizemos a análise da entrevista usando a matriz SWOT,
que ela analisa fatores internos e externos. Entre os fatores internos, nós temos potencialidades e fraquezas, entre os fatores externos, oportunidades e ameaças. Diagnosticamos como potencialidades, posição estratégica no mercado, formação técnica e experiência profissional dos proprietários, inserção destacada de insumos ecogastronômicos no cardápio. Como fraqueza, diagnosticamos uso de insumos bastante específicos, sazonalidade e estrutura de alto custo. Como oportunidades, destacamos mercado local favorável para ampliação dos negócios, uso de delivery e personal chef para a prestação de serviço, valorização da ecogastronomia na sociedade atual. Como ameaças, cultura local de valorização de restaurantes com preços populares, clima sinistro de pandemia e a valorização do fast food. Pelo exposto, os resultados obtidos evidenciaram que a ecogastronomia pode sim contribuir com princípios de gestão para os restaurantes atuarem com inovação e sustentabilidade, adequando com sucesso seus processos com a valorização da cadeia produtiva e foco no consumo de alimentos bons, limpos e justos, bases do movimento Slow Food. E o restaurante Origem se apresentou como um excelente exemplo da cozinha inventiva e sofisticada, com valorização da tradicional gastronomia baiana, baseada nos 3 biomas regionais. As considerações finais que nossa equipe chegou foi que a ecogastronomia pode ser aplicada no segmento de restaurantes inovadores. Restaurante Origem é exemplo plenamente satisfatório no uso da ecogastronomia em cardápios de restaurantes inovadores. Atualmente, há necessidade de adaptação no novo normal nesse segmento, pós-pandemia. A valorização da ecogastronomia na sociedade atual abre grandes oportunidades nesse segmento. E nós temos aqui o chefe Edinho Engel, do emblemático restaurante Amado, aqui também de Salvador. Ele se questionou certa vez: podemos fazer algo novo e melhor com nossos ingredientes? Devemos criar novos pratos com nossos tradicionais ingredientes? A meu ver, evidentemente sim. Este é o desafio aos novos chefes que estão surgindo na Bahia. Como seria uma nova cozinha baiana? O restaurante Origem, então, torna-se o melhor exemplo dessa nova cozinha baiana. Nós disponibilizamos as referências, para quem se interessar em consultar a base do material que nós utilizamos. E aqui eu encerro a apresentação agradecendo a todos os presentes, também a Faculdade Batista, nas pessoas do nosso orientador, professor Ednilson Andrade, e do coordenador do curso de gastronomia, professor e chefe Bruno do Pinambá, aos chefes Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. Estamos à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado a la profesora Rosa Figueiredo. Abrimos un turno de palabras, de preguntas, por favor. Están ustedes en su casa, puesto que la mayoría son brasileños, así que a mí me encantaría que pudieran establecer un diálogo entre ustedes, si les parece, con total libertad. Tenemos unos minutillos, no demasiados, porque estamos ya finalizando el congreso y tenemos las actividades post-congreso, también igual de importantes, pero si quieren se puede abrir un turno de preguntas o de aportaciones, lo que crean que es conveniente. Muchas gracias a todos por la participación. Desde la organización del Congreso queremos darles las gracias por haberse conectado, por haber participado en este Congreso en circunstancias complicadas. Ya saben cómo estamos en España ahora mismo con la segunda ola, y bueno, intentando que la tecnología nos permita en la medida de lo posible hacer lo mejor que podamos. Respecto a lo que me comentaba el profesor Nilsson, no se preocupen porque se va a solucionar luego editando el vídeo y no va a haber ningún problema. Creo que incluso va a ser más interesante luego poder tener acceso, va a ser un acceso que no va a ser limitado en el tiempo. El canal va a estar para cuando deseen comprobarlo. Entonces, si quieren preguntar o abrir algún turno, encantado.
Yo, para romper el hielo, abro con una reflexión sobre la primera de las ponencias respecto del COI, que hacía el profesor Rex Nilsson. A mí me parece muy interesante porque, por lo menos en España, los restaurantes son probablemente los grandes perjudicados. Hay muchos, ¿no? Hay muchos perjudicados aquí. Por supuesto, los primeros, los que afectados, los que han muerto, por supuesto. Pero los restaurantes son grandes afectados que en un congreso de sostenibilidad como este se enfrenta al problema de ser sostenible en un contexto que nadie manejaba hace tan solo unos meses. Y hace unos meses estábamos hablando de ser sostenibles en cuanto a comida, a la gestión de los restaurantes y de los residuos, por ejemplo, o de la comida sobrante, y ahora hablamos de la sostenibilidad de restaurantes porque no son capaces de seguir adelante porque la gente no va a los restaurantes. A mí eso me parece un contexto de estudio extraordinario. No sé si opinan igual. Sim, sim, concordo plenamente. O setor de restauração foi o primeiro a parar e, para voltar à normalidade, provavelmente vai ser um dos últimos, né? Junto com o turismo e tudo. E aí, esse trabalho ele tem um ponto interessante, porque a gente se preocupa em como capacitar, então, essa nova equipe de brigada de salão, já que são eles que ficam na linha de frente, né? Como capacitá-los para que eles possam atender esses clientes da melhor forma possível. E aí nós lembramos das metodologias ativas, né, que nós já usamos como professores, né, em sala de aula. Talvez seja esse um caminho ideal para treinar essa brigada de salão, para que eles possam absorver melhor as informações, enfrentar melhor essa realidade. E a gente tem acompanhado as notícias daqui do Brasil, professor, realmente percebemos que na Europa vocês estão agora na segunda onda e que o setor de restauração também recebeu um grande impacto, né? Sí. Un gran impacto. Sí, sí, igual aquí en Europa, pero en España en particular. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no la hay, tampoco queremos robar más tiempo. Aquí en España es tarde, allí un poco más temprano. De nuevo, desde 14:30. desde 2:30 aquí. Sí, aquí son las, no sé ni la hora que es, las 7:30, sí, las 7:30. Wow, ya anoiteceu. Sí, quiero darle las gracias de verdad por la conexión, por el envío de los vídeos y bueno, nos mantenemos en contacto. Sí, Yo sí, creo que seguimos juntos. en contacto y bueno, esperemos que en algún momento podamos hacer una reunión presencial, conocernos y no depender de la tecnología y de estas cosas que a veces son un poco incómodas. E seguimos nos falando por e-mail, pelo WhatsApp, seguimos nos falando. Por supuesto, estamos en contacto. Muchísimas gracias, muito obrigado. Gracias. Un placer. Obrigado a ti. Seguimos en contacto. Obrigado. Ah, nada.